Bom dia, cumprimento as minhas amadas irmãs e amigas com um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todas tenham tido um ótimo final de semana. Como sabemos que aqui em Portugal foi Dia das Mães ontem, creio que todas as mamães daqui tiveram um dia maravilhoso. Então, minhas irmãs, já desejo a cada uma de vocês ótimo dia, ótima semana, debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês e todos os vossos familiares. Minhas irmãs, hoje vamos estar lendo um pouco sobre Noemi, que se encontra no livro de Ruth. Vou estar lendo no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que tem como epígrafo Noemi e suas noras. Amém? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém, glórias a Deus. Vemos aqui, diante dessa leitura desse texto bíblico, que o esposo dela, Elimeleque, ele saiu a peregrinar. Sabemos que muitas vezes o sair a peregrinar sem ser mandado por Deus causa morte, causa situação assim. Porque sabemos que ali veio a fome, mas Deus não deixaria eles perecer, porque os que estão debaixo da proteção, da guardição de Deus, dentro dos estatutos de Deus, Deus não deixa que os seus pereçam. E vemos aqui nesse texto bíblico, aqui diz, eles saíram a peregrinar. Então, minhas irmãs, a desobediência causa dor, a desobediência causa morte, a desobediência deixa a família de luto. E aqui vemos nessa família que houve isso. Noemi, de repente, fica viúva com seus 2 filhos. E ali os filhos se casam, arrumam para si mulheres moabitas, como vemos aqui no texto. Um se casa com Orfa e o outro com Ruth. Passado-se um tempo, morre também os filhos. Noemi fica inteira que não era do seu povo, viúva e órfã de filhos. Então, minhas irmãs, vemos que quando Deus transforma a amargura em propósito, temos como o tema, mais ou menos, desse texto bíblico. Porque Noemi era uma mulher que conheceu dias de fartura, dias de dor, perdas, e também conheceu a restauração. Porque sua história mostra que mesmo em tempos difíceis, Deus continua escrevendo capítulos. Porque nós sabemos que Noemi enfrentou o vale da perda. Saiu de Belém por causa da fome, perdeu o marido, perdeu os filhos, ficou viúva e sem perspectivas. Há momentos na vida da gente que passamos por desertos que não entendemos, mas Deus continua presente ali. Porque o Senhor, Ele sempre está presente
quando ele encontra um coração aquebrantado. Porque lá diz em Salmos do número 34, no verso 18. Perto está o Senhor dos que têm coração aquebrantado. Então não adianta nós estarmos passando por alguma situação e nós ficarmos com o nosso coração endurecido, porque quem tem o coração endurecido não abre espaço para Deus trabalhar, porque nós sabemos que Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não forçam a entrada no nosso coração. O único que entra sem ser convidado é o maligno, mas Deus não. Deus só visita o nosso coração a partir do momento que ele é convidado. Então, minhas irmãs, em relação a isso, toda essa situação que Noemi tem passado, Noemi diz que não se chama mais Noemi, que ela se chama Mara, porque ela se tornou uma mulher amargurada, porque ela perdeu a visão em Deus, em meio ao luto, a dor, o choro. Noemi trocou o seu nome agradável por Mara, amarga, porque ela alterou sua visão em relação a Deus. Mas mesmo assim, Deus já tinha um plano perfeito para ela. Porque nós sabemos que nas nossas famílias, muitas vezes nós não temos expectativa nenhuma, mas Deus levanta pessoas que a gente nem conheceu, pessoas que a gente nem imagina, mas Deus levanta para que a nossa família seja restaurada. E sabemos muito bem, em meio à dor, Deus pode mudar a nossa visão, mas Deus não muda os nossos planos, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então, Deus muda para que o nome dele seja honrado e glorificado. Então, minhas irmãs, o que nós estamos aprendendo com Noemi? Noemi, ela estava chorando o passado e Deus já movia o futuro dela. Deus já movia Boaz para mudar o futuro de Noemi. Porque Deus, mediante a situação onde ela volta com suas noras, que ali ela se despede de suas noras, ela manda que suas noras volte para suas famílias, para a casa de seus pais, órfã voltou. Porque nós sabemos o significado do nome de órfão, significa pescoço, costa, a pessoa que vira as costas para com os outros. E já Ruth é lealdade, fidelidade, amiga. E Deus já sabia que ele usaria Ruth para restaurar a vida de Noemi. E ali que Deus já tinha tudo preparado. Mesmo quando nós não vemos, Deus está trabalhando ao nosso favor. Como também nós vemos aqui no capítulo 4, do 14 ao 17, aonde Noemi é honrada. Aqui diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, que te ama. Nutrirá tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Olha que vemos aqui, né? Quando Deus usa as pessoas para restaurar, né? Aqui diz que Ruth é melhor do que 7 filhos para com Noemi. Porque sabemos que através desse casamento de Boaz, que era um parente muito antigo de Noemi, que ele se casou, Deus usou para que ele se casasse com Ruth, para que ali
fosse restaurada a vida de Noemi, né? O lar de Noemi. Sabemos que assim que elas chegaram, Ruth sai pelos campos colher espigas, grãos, para alimentar sua sogra. Ela deixou sua sogra dentro de casa e ela se moveu. Ela teve atitude e posicionamento de uma mulher. Ruth é estrangeira ali onde eles voltaram. Uma estrangeira improvável sai pelos campos enfrentando perigo, enfrentando talvez o desprezo, mas só que Deus já tinha preparado tudo em meio nesse campo. Deus já tinha preparado Boaz. E ali Boaz vê Ruth e depois ele interessa em Ruth e acaba se casando com Ruth. E através desse casamento com Ruth nasce Obed. E sabemos que Obed entra na genealogia de Jesus, porque Obed é pai de Jessé e Jessé é pai de Davi. Então nós sabemos que Obed é avô do rei Davi. E assim excessivamente vai se indo de geração. E o nosso Senhor Jesus Cristo é raiz de Davi. Então, olha, da improbabilidade que essas mulheres estavam naquele momento, através delas nasce o remidor, né, que surgiu, e o restaurador e o salvador dos povos, da nação, que isso estamos incluído no meio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande alegria, que sabemos que em meio o luto, a dor, ela passa a ser restaurada, honrada a Deus através da vida da sua sogra, da sua nora. Então, o que nós aprendemos? Que Deus pode restaurar aquilo que parecia perdido nas nossas vidas. Porque nós muitas vezes vivemos em meio a grandes situações, como no caso onde Noemi diz que ela mudou seu nome, do nome Noemi, que significava agradável, ela passa a se chamar Mara, porque sabemos que Mara significa amargura. E sabemos que nós, mulheres, muitas vezes estamos trocando a nossa identidade, nos tornando mulheres amargas, mulheres feridas, por causa da decepção da vida. Às vezes nem entrou luto na sua casa, mas entrou desprezo. Desprezo do esposo, desprezo dos filhos, familiares. E estamos mudando a nossa identidade porque mudamos juntamente a nossa visão. Mas que isso fique, minhas amigas, guardado em vossos corações assim como está no meu. Que seja quem for que está te diminuindo, esse não é mais grande do que o Deus vivo que está no céu, nosso Deus, o Deus de Israel. Vamos entregar a nossa situação perante Ele, que Ele é o que justifica para conosco. Então, minhas irmãs, o que nós vemos também, aprendemos com Noemi. Perdas não são o fim. Amargura não define o nosso futuro, porque o nosso futuro está em Deus. Deus transforma lágrimas em testemunho. Vamos crer que assim Deus fará para conosco. E sabemos que quem volta para Deus vazio, nunca permanece vazio. Porque Deus nos enche de alegria, Ele nos dá prosperidade, Ele tem prazer em nós, em saber, aqui minhas filhas podem ter chegado nos farapos, em trapos, mas aqui eu vou encher elas, eu vou restaurar, como o filho pródigo. Deus vestiu ele de vestes novas, calçou-lhe sandálias novas, deu o anel que representava a aliança. Então isso Deus faz para conosco.
nós podemos chegar de qualquer forma. Ele vai nos restaurando, nos modificando, nos purificando, para que nós sejamos as princesas de Deus. Isso já basta, podemos não estar sendo vista pelo mundo, mas nós sendo vista pelo Deus que nós servimos, já nos enche de alegria, porque sabemos que aqui podemos não ser aplaudida, não temos, como diz, certificados, mas lá no céu nós temos a nossa coroa, nosso galardão garantido. Então, minhas irmãs, se hoje você se sente igual Noemi, ferida, vazia, sem esperança, mas eu te digo uma coisa, Deus ainda está trabalhando sobre a sua história. Não desanime, seja forte e corajosa, como diz lá em Josué. Não deixe que a sua visão atrapalhe o seu futuro, porque sabemos que quando Deus tem algo para conosco, Deus levanta pessoas aonde não vemos que ali haveria restauração, mas Deus usa pessoas para prosseguir a sua vida, a sua família sendo restaurada. Então, minhas irmãs, que essa palavra venha ficar no coração de vocês, como ficou no meu. Cada dia nós aprendendo mais sobre essas mulheres da Bíblia, porque sabemos que essas mulheres da Bíblia, elas nos passam fé, coragem, restauração. E eu peço a Deus nesse momento que Deus derrame o bálsamo da cura sobre as que estão enfermas, porque o nosso Deus, o Deus é fiel. O nosso Deus é o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente e sempre vai ser o Deus eterno, é o Deus do futuro. Ele ainda opera milagre, Ele fala conosco, porque Ele nunca mudou. Quem mudou foi nós. Então, minhas irmãs, creiam em Deus, porque nós devemos ter fé. Vamos crer em Deus, que Deus fará conforme a vontade dEle tudo para conosco. Então, eu peço também às que necessitam de portas abertas, que Deus venha abrir portas, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que abre porta e ninguém fecha, e Ele também é o Deus que fecha a porta e ninguém abre. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de amor, mas Ele também é o fogo consumidor. Então, minhas irmãs, que viemos todos os dias estarmos buscando a Deus, nem que sejamos em minutos, vamos tomando gosto, vamos entregando nossos filhos, a nossa família, nos pés de Jesus. E assim Ele estará nos guardando debaixo do sangue do Cordeiro. Desejo a cada uma de vocês que estejam debaixo das santas poderosas asas do nosso Senhor, que estejam guardadas na proteção, que tenham uma ótima semana. Obrigado a Deus em primeiro lugar e obrigada a vocês por tudo. Gratidão. Amém.